Olá, Luciana Medeiros, nutricionista. Boa noite. Fernanda Moraes. Boa noite. Estamos esperando o nosso querido amigo Alexandre. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando. Nós temos um tema bem bacana hoje para conversar e sobre educação física, qual o caminho a seguir, né? Então a gente vai ter uma conversa muito bacana com esse professor top chamado Alexandre Lenen. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando. Um abraço para o Valmor Cunha, um amigo de anos, querido, fazendo um trabalho de transporte muito bacana nas escolas, um cara fora de série. O Lucas, um grande abraço, Lucas Domingues, que bom que está aí junto com a gente, Luciana também, a Franci, Marcelo, boa noite. Estamos esperando o professor Alexandre chegar para a gente conversar. E esperando o nosso colega Alexandre, professor doutor Alexandre Lenen. Semana passada estivemos com a esposa dele, a Tatiana Lenen, falando sobre nutrição, uma conversa muito bacana. Logo estaremos fazendo novamente uma nova live com ela. Ela tem novidades aí. O Jussão, um grande abraço, nosso amigo querido, está lá no Esporte Clube Bahia. Acredito ainda, realizando um grande trabalho junto com o Roger. Isso é muito legal, é bacana ver as pessoas voando, dando um patamar muito bacana. Nos deixa muito feliz de saber ter boas notícias, né? E o tema de hoje é um tema bem interessante, porque nós vamos fugir um pouco do quadro, embora entre depois em pesquisa, que o professor é expert, né? É uma pessoa top nessa área, mas saber principalmente quais os caminhos, né, da educação física, que nós queremos da educação física. Educação física é essa que nós temos aí. O que nós temos agora. Estamos aguardando o professor Alexandre. Wilson, um grande abraço, eu torcendo por ti, pelo Roger, pelo Bahia, tá? Estamos sempre juntos. Quem sabe a gente faz uma live junto essa hora, né? Olha aí, que bacana. Olha o casal 20. Lá o número, olha que legal. Consegui pegar o Alexandre, Tati. Consegui. Tá bem? Não é fácil. O meu áudio tá bom, tá, Alexandre? Tá ótimo, o meu tá aparecendo bem aí? É, um pouquinho baixo. É porque eu troquei de folha, por isso que eu estou te perguntando. Tá. Melhorou aí? Tá bom. Tá legal. A Patrícia está participando, dando as boas-vindas. Alexandre, boa noite. Tudo bom, Jorge? Uma grata satisfação pela EQS3 consultoria, poder, cara, compartilhar tanto com a tua presença aqui para a gente conversar. Semana passada tivemos com a Tati, hoje contigo. Eu estou muito feliz. Que bom que a gente vai conversar sobre um tema que eu acho muito interessante. Tu me provocaste aquele dia, Alexandre, trabalhar, né? Tu é bom nisso, né? Cutucar, tu é bom, né? Tu é muito bom. E tu foste muito feliz nas tuas colocações. Eu quero, o pessoal que está chegando, apresentar o professor doutor Alexandre Lenen. Ele é pesquisador, Instituto Coração, correto? Instituto de Cardiologia. Sim? O correto é Instituto de Cardiologia. Cardiologia, perdão. Perdão. É Instituto de Cardiologia, grande amigo, colega fora de série, pesquisador, cara da ciência, não tem outro papo senão ciência com esse homem, e é legal. Só que hoje nós vamos sair um pouco hoje ele me provocou, né, o tema hoje, e antes de começar a falar sobre o tema, boa noite, Alexandre, que bom ter junto com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, Jorge. Primeira, e vou te ser bem sincero, tá? Tu tá tirando minha virgindade na live, tá? É a primeira live que eu faço na minha vida.
Inclusive, o meu apoio técnico, a Tati estava aqui, né, para dar um suporte e tal. Né? Então, é a primeira vez que eu faço uma live. Tá? Então, vamos lá. Isso foi tu que me Ai, que legal, cara. O Tom entrou aí. Que legal. Não, mas tu sabe, nós estamos com a presença do Tom do ICD, com a Tati aqui, né, também aí, né, vários alunos da Faculdade de Sojipa, ex-alunos que passaram por ti, muitos estão fazendo pesquisa, e eu acho muito legal, Alexandre, porque, embora não seja o tema, talvez seja mais à frente essa discussão, a gente vai ter, mas muitos deles foram para o lado estimulado, né, pelo professor Alexandre e outros professores, é óbvio, mas nessa questão da pesquisa eu acho muito legal, muito bacana. Alexandre, o tema é o seguinte, Alexandre, educação física, qual o caminho seguir? O que tu acha disso? Complicado, né? Eu acabei instigando o tema e eu confesso que eu me arrependi um pouco, né? Porque é complicado a gente responder isso aí. E eu acho que a gente começa, Jorge, pensando assim, ó, por que a gente faz educação física? Porque não é para ganhar dinheiro. Tá? São poucos que chegam lá, por exemplo, que vão trabalhar no futebol e que pensam que vão chegar lá num clube da Série A, que vão ganhar rios de dinheiros, etc. É uma parcela muito pequena. Né? E o Jussan está aí como um case de sucesso, eu gosto de falar, né? Acho que apareceu o nome dele ali. E tem outros, né? Sim. O próprio Roger, né? Quando eu entrei, eu tive a grata sensação de pelo menos uma disciplina com ele, né? E o José Carlos, né? Que é preparador de goleiros também, assim, são casos, eu diria, não isolados, tá? Mas são casos numa menor proporção frente àquela expectativa que todo mundo entra na faculdade, assim, ó, não, eu vou trabalhar com futebol, eu vou ganhar rios de dinheiro. Eu acho que é um pouco ilusório isso aí, né? Então, pensando assim, te devolvo a pergunta, por que o Jorge fez educação física? Tu sabes que, pensando, olhando lá atrás, eu fui atleta, joguei, não sei que tu foste atleta também, tu jogaste, era uma época diferente, uma época completamente tradicional, fazer educação física era jogar basquete, vôlei, enfim, né? E eu nunca me esqueço, Alexandre, que eu comecei fazendo geologia, junto com o professor Santini, Juarez Santini, deve conhecer. Claro. E aí, fazendo geologia, eu fiz até, acho que uns 3 semestres, 4 semestres, eu nunca me esqueço que eu adorava jogar basquete, eu disse, vou fazer curso de educação física à noite, que era um espaço que dava, né? E eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, eu vou fazer curso de educação física à noite, porque eu faço geologia durante o dia, e de noite eu vou lá me divertir, olha a cabeça, olha a mentalidade, né? Vou me divertir, faço esporte, que eu gosto. Aí a minha mãe olhou bem nos olhos, Alexandre, e disse assim, mas tu vai terminar o curso de geologia. Até hoje, está esperando eu terminar o curso de geologia. E tu sabes que a partir do momento que o cara entra no curso de educação física, uma das coisas que eu fui bem orientado por profissionais como o professor Ayrton Negrini, Adroaldo Gaia, bom, enfim, aí vai um monte de professores, né, cara, que vai, cara, tem que te capacitar. E realmente, se olhar meu currículo vitae, as 7 páginas que eu tenho lá de curso de capacitação, 5 são do tempo da faculdade, fazia de tudo. Não sabia se ia trabalhar naquilo, mas fazia de tudo, né? Essa pergunta, assim, por que a gente acaba fazendo educação física? Eu acho que ela cai por um professor de educação física modelo que nós tivemos na escola. Tá? Eu estudei no Colégio Militar, né? Entrei em 85 no Colégio Militar e fui até 91, completei os 7 anos. E lá eu tive professores exemplos, né? Eu fui aluno do Hércules Venzon, que na verdade foi preparador físico do Inter na Copa do Brasil de 92, se eu não me engano, tá? Eu sou gremista, mas eu acho que é essa data, 92, ele foi meu aluno lá, eu fui aluno dele lá, e eu fiz escolinha de vôlei de atletismo com ele, com o professor Rodrigues, lá do Colégio Militar. Então, sempre houve sempre houve essa inspiração, né? E na hora de fazer vestibular, né, isso foi em 92, eu também conheci o mundo da informática. Tá? E eu estava apaixonado. À época,
e eu acabei trocando a opção do vestibular, na fila do vestibular, eu acabei colocando, né, ciências da computação e tal, né, não passei na URGS, passei na PUC, né, sou filho da PUC, aí me formei lá, fiz o mestrado em ciências da computação, mas sempre com aquela ideia de que eu deveria ter feito, talvez, né, educação física e tal. E para quem não sabe, estão todos me ouvindo aí, né, eu namorei a Tati lá em 1930, sei lá, né, lá nessa época aí eu tinha 15, 16 anos. Amor antigo. Isso. Amor antigo. E aí, tá, nós nos separamos, né, caminhos diferentes e tal, e depois nos reencontramos. E uma das primeiras coisas que ela falou foi... Eu ia fazer matemática daí, né? Depois da ciência da computação. E ela falou categoricamente, não, tu vai buscar o teu sonho, que foi sempre educação física, então agora tu vai fazer. Entrei na UBRA, né? E fiquei assim, apaixonado pela educação física. Tive uma professora muito marcante, que foi a professora Veridiana, né? Na área da fisiologia, e que ela acabou abrindo os olhos, né, mais a parte da pesquisa, da ciência. Eu acho que a fisiologia instiga um pouco mais, né? Eu nunca caí muito do lado do esporte. Então, assim, essa é um pouco a história, né? Por que eu fiz educação física? Na verdade, por uma influência lá da década de 80, do Colégio Militar, que é uma educação física, acredito que ainda seja, né? Eduardo Ramos é professor lá, então acredito que ainda seja bem forte e exigente, né? E isso aí me marcou. E aí eu acabei entrando na educação física por essa influência, tá? Dentro do curso, como, né, eu já era a segunda faculdade, a gente já mais ou menos sabe os caminhos que tem que seguir, né? Eu acabei de cara optando pelo lado da saúde. Então, eu não fui para o lado do esporte, nem do rendimento, né? Não fui para o lado, enfim, da recreação, né? Eu acabei indo para o lado da promoção da saúde e hoje, mais ainda, para o lado dos doentes. Eu costumo dizer que quanto mais doente, mais eu gosto, né, de pensar em exercício para essas pessoas. Né? Então, essa a história, né, do porquê que eu acabei seguindo. E sobre o tema, quais caminhos seguir, né? Como eu disse, é um pouco complicado a gente responder, porque eu vejo o mercado assim, um pouco saturado, né, em quase todas as áreas, falando um pouco mais do bacharelado, né? Um pouco mais dessas áreas assim, saturado, então tá muito complicado e mudou muito o perfil, né, do aluno, do profissional de educação física hoje, né, frente ao que era antes, tá? Quer ver fazer uma relação? Final da década de 80, início da década de 90, tá? Eu devia ter mais ou menos uns 18 anos, gostava de jogar vôlei, assim, apesar dessa minha altura de 1,72 m, né? E quem foi o meu praticamente treinador aqui em Canoas foi o Ricardo Proença, que deve conhecer, pessoa fantástica, mora aqui perto de casa, né? E ele, à época, ele fazia a faculdade de Educação Física na URGS, ele aplicava todos os testes no time de vôlei, né? Na época era do Sesgapo aqui, que a gente jogava, e era um profissional fantástico, porque ele pegava o que aprendia na faculdade e aplicava na gente, e a coisa dava certo mesmo. Né? A gente via resultado, a gente via evolução. E também foi um ponto que eu acabei entrando para a educação física também, assim, por uma influência do Ricardo. Na época eu fazia o mestrado, não tinha entrado ainda na educação física, né? Então, que caminho seguir, né? Como eu disse, essa época, final dos anos 80, anos 90, eu comentei contigo, Jorge, pelo menos aqui em Canoas, tá? A gente encontrava torneios todo final de semana em qualquer bairro aqui em Canoas, tá? Tinha torneio de vôlei na Vila Hércules, tinha no Capão, tinha na Igara, tinha no Parque Eduardo Gomes, tinha, enfim, tudo que era lugar. Hoje eu não encontro mais isso, né? Eu não sei qual é a tua visão em relação a isso, porque tu também passou nessa época. Será que os profissionais de educação física estão morrendo, né? Morrendo no sentido de promover isso aí? Eu não sei responder com exatidão isso. Até queria ver qual é a tua opinião.
Eu sou entrevistado. Não, ótimo, porque assim, ó, não, porque quando você está falando, eu estou pensando aqui, estou vendo pessoas entrando, nós temos aqui o Maurício, o esgrimista, o grande campeão, fazendo um trabalho bonito no Grêmio Náutico União, temos o Jimmy, que foi atleta de ponta aí também com a gente, tem uma Maria Isabel, a Bel, que tu não conhece, foi uma atleta de basquete, seleções de base gaúcha, um trabalho, um atleta de ponta, e todos, eu garanto que todas as pessoas que nós estamos comentando, teve um professor por trás dele. Eu acredito, Alexandre, que eu trouxe um pouquinho mais atrás ainda, né? Nós tínhamos muito espaço para isso, nós não tínhamos essa tecnologia toda nos envolvendo, nós éramos envolvidos pelo esporte, a escola era um ponto de referência muito grande, né? Enfim, então, os professores, eu sou professor de educação física, graças a uma pessoa chamada Cláudio Vilela, treinador de escolinha de futebol, salão, sabe tratar muito bem. Cara, assim, ó, eu tenho toda a minha geração, grande maioria é professor de educação física por causa desse professor, né? Mas eu acredito que o trabalho que a escola deve fazer não está fazendo. Por várias questões, desde as condições, enfim, da capacitação, embora tem muito professor fazendo um trabalho bom, eu conheço gente no interior, gente na capital, na grande Porto Alegre, fazendo trabalhos bons, mas deveria ser uma coisa inclusiva, passar por todos, enfim. Os próprios clubes estão morrendo aos poucos, né? A gente tinha muito, no meu tempo, o campeonato de basquete tinha 13, 14 equipes, só em Porto Alegre. Hoje, para estar apertando, nós temos aí presente o professor Scott, do Grêmio Náutico União, ele sabe o que eu estou falando, ele foi meu atleta, ele sabe. Hoje está difícil, né? Tá difícil fazer esporte, né? Então, isso passa pela questão também da formação. Eu vejo no ensino superior, Alexandre, isso que eu queria saber de ti, que a gente pega o aluno, a gente está com o aluno lá na frente, e é óbvio que todos os alunos têm um sonho, têm uma projeção, principalmente profissional, quando sai, né? E é óbvio que todo mundo está indo mais para a área da saúde, na área da academia, enfim, porque remunera melhor do que no próprio magistério, né? O que tu pensa disso? Como tu vê isso aí? Eu digo isso porque eu, para formar um atleta, ou um árbitro, ou um treinador de basquete, o treinador ou o árbitro de basquete, cara, eu estou há 10 anos na obra, consegui um. Mas eu acho que tu acabou respondendo a pergunta, né? Porque assim, ó, tu mesmo disse que o esporte está morrendo. Os clubes estão morrendo, as praças estão morrendo. Então, o profissional de educação física que está dentro lá da graduação vai escolher o esporte vendo que o mercado está escasso. Então, e ao mesmo tempo, tu vê assim, um crescimento de academias, né? Um crescimento de estudos de treinamento. Não, vou tentar selecionar um pouco as palavras para não ofender ninguém, né? Mas algumas modalidades que acabam virando modinha, né? E isso aí acaba mexendo dentro do curso de educação física e a gente perde um pouco aquela formação raiz, aquela formação de esporte, que o professor hoje, né, acadêmico, que tenha pelo menos assim um mestrado, tem a sua formação base no esporte. Eu conheço poucos, sinceramente, eu conheço bem poucos. Pouquíssimos, tá? Se tiver que evoluir a doutorado, então menor ainda a oferta de profissionais, de professores acadêmicos, né, voltado para o esporte. Então, eu acho que tu mesmo acabou respondendo essa pergunta, né? Eu acho que isso é uma seleção talvez assim um evento, algo social que está morrendo o esporte entre clubes, entre praças e etc., e que acaba refletindo no profissional de educação física. Tu sabe, Alexandre, que realmente está vinculado na figura do professor. Eu dou um exemplo aqui, está o professor Emerson Maipe, do Genoma Colorado, está fazendo um trabalho lindo no Genoma, cara, em plena pandemia, agitando, fazendo gincana, eu fico impressionado com a garra e a força dessas pessoas, né, cara? Mas o Eduardo, nosso aluno, o Eduardo, mandando um oi para vocês aí, Alexandre. Mas, enfim, eu estou tentando tentar dizer assim para ti que da figura do professor, esse professor vai embora, acabou.
Entendeu? Ele chega no colégio, o Jorge gosta de basquete, vai fazer um baita trabalho de basquete no colégio, fica aquele legado, o professor sai da escola, morreu, entendeu? Sim. E eu acho isso muito temerário para o esporte no geral. Né? Né? E realmente, isso reflete até mesmo no esporte depois profissional, né? Porque sai da base, sai do colégio, isso vai refletindo em cima e reflete também no desempenho profissional, né? E então, assim, que caminho seguir? Vamos tentar seguir a lógica do nosso título, né? Sim, claro, o esporte a gente já debateu um pouco e talvez, né, o porquê uma escassez em cima desses profissionais, né? Ao mesmo passo, tu vê cada vez mais pessoas doentes. Cada vez mais, né? É natural que as pessoas, né, dentro da sua formação, comecem a olhar esse mercado e dizer, olha, eu acho que a parte de treinamento físico para hipertenso, para obeso, vai ser um nicho de mercado bom, porque tem um monte de gente virando hipertenso e obeso. Acaba sendo um nicho de mercado, acaba sendo um nicho de mercado interessante. É verdade, é a realidade, né? É a realidade. Tá? Então acaba migrando muito em relação a isso. E da mesma forma, eu acho, dos profissionais que acabam indo para as academias, né, e personal trainer, e etc, etc. Tá? Eu acho que quem está mostrando qual é o caminho do profissional, na verdade, é o mercado, é a sociedade. Isso aí, nessa relação, está refletindo diretamente dentro do processo de graduação. Mas, Alexandre, eu quero te fazer uma pergunta em cima da tua raciocínio. Mas esporte não é saúde? Concordo. Concordo, sem sombra de dúvida. Eu não sei, porque... Nós estamos falando esporte amador. Esporte de lazer, principalmente, né? É um esporte de rendimento, né? Um esporte... Não, lazer. Esporte amador. Eu acho que sim, mas às vezes é mais difícil tu juntar 6 pessoas para jogar vôlei, 3 para cada lado, ou que dirá 12, eu não vou nem chegar nos 12. Tá? Do que tu treinar sozinho com um fonezinho na academia ou tu sair para correr ou fazer outra coisa, entendeu? Eu adoro jogar vôlei, infelizmente não posso por causa do meu joelho, mas quando eu ainda jogava, cara, era uma briga para encontrar 12. Tu marcava, né, antigamente, acho que nem sei se isso ainda tem, tu marcava um horário num ginásio, pagava o ginásio, tu tinha um grupo, daqui a pouco um ligava, eu não posso, eu também não posso, eu também não posso. Tu ficava com 8, 6, 5, joguinho de dupla e morria. Então, eu acho que o esporte, sim, é saúde, sem sombra de dúvida. Eu acho até mais gostoso, mas está cada vez mais difícil, né, da gente executar essa prática. Tá? É bem complicado hoje. O esporte, eu fico imaginando... Alexandre, que dentro dos bancos acadêmicos, né, eu vou te dar um exemplo que aconteceu, agora me caiu uma ficha aqui bem interessante. Eu trabalhei na Fundesp 4 anos e a ideia era massificar o esporte, quando mais escolas estiverem com mais atletas, mesmo que está iniciando, aquela história toda, né? Cara, para fechar, isso que tu falou, para fechar um número X de atletas, mínimo, que era 7 no basquete, 8 no vôlei, cara, era uma briga. Aí nós botamos no ano seguinte um regulamento, a regra assim, tem que ter 10 no basquete, 12 no vôlei, e assim foi, né, Alexandre? Conclusão, teve várias equipes que não participaram, várias escolas que não participaram. E aí nós ligamos, né? E aí a escola, tipo assim, olha, nós não temos condições, eu não consigo colocar 10 pessoas no basquete, 12 no vôlei. Eu disse, mas como? O professor, eu não consigo. Não é que eu não quero, é que eu não consigo. E aí a realidade foi maior que a intenção de querer massificar, de botar, né, um número de pessoas, sim, né, cara, para jogar, né? Sim. E assim, Jorge, nesse inteirinho aí, né, nesse meio todo, eu não tenho como fugir, sabe? Eu sou bem transparente, né? Eu não tenho como fugir também de falar da qualidade dos cursos de graduação de educação física, né? Tá certo que mudou bastante o perfil do aluno, né? Hoje a gente tem pessoas
principalmente em instituições privadas, né? Pessoas que trabalham o dia inteiro, vão para a faculdade de noite porque querem talvez, né, preencher aquele sonho, né? Aquele objetivo de vida e tal, né? Imagina uma pessoa trabalhar 8 horas por dia, ir para uma sala de aula e escutar o Alexandre falar fisiologia por mais 3 horas e meia. 3 horas, né? Tem o intervalo. É muito complicado, né? E aí a gente acaba, de uma maneira assim, não sei se é benevolente, se é flexível e etc. A gente acaba muito empurrando com a barriga, tentando ajudar muitos alunos, mas no fundo a gente está prejudicando um pouco aquele profissional, porque a gente não está dando todo o conhecimento que a gente gostaria e nem todas as condições para ele mudar depois o mercado de trabalho, né? Então é uma roda muito complexa isso aí, né? Os próprios currículos, né? Sim. Os próprios currículos, principalmente do esporte, estão juntando. Eu sei que na PUC, se não me engano, tem uma disciplina que é basquete, handebol e rugby. Sim. Pô, 3 esportes, não só. Eu estou agora com um que é invasão, que é basquete e handebol. Quer dizer, como é que... Cara, não dá para... Não tem como tu... Aquele que gosta, que aí, por exemplo, o esporte... Sim. E vai sair com o básico, sim, entendeu? Com o básico, né? Sim, isso aí quer ver? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Não vou dizer qual a instituição que eu trabalhei, né? Dando aula de fisiologia, terceiro semestre. Aí veio um aluno dizendo que estava com uma aluna de personal, já começa assim, né? Que estava com problema no ligamento cruzado e perguntou para mim qual o melhor exercício para ela. Terceiro semestre. Aí eu falei assim, olha só, primeiro entende como é que é o funcionamento de um joelho normal, sem problemas, entende toda a questão de treinamento para depois tu vir me perguntar isso aí. Tá? Então, um exemplo que uma pessoa de terceiro semestre trabalhando com alguém que poderia estar causando um risco a ela, né? Então, poderia ser um pouquinho mais ético num caso desses. Eu sei que envolve dinheiro, tudo isso aí a gente sabe, mas acaba prejudicando essa roda, né? E vai de encontro, né, a qualidade do profissional de educação física depois e que vai também influenciar na sociedade. Por isso que morre esporte, morre praças, morre clubes, morre não sei o quê, porque o profissional de educação física também tem culpa nessa relação. Né? Tu sabes, Alexandre, não tenha dúvida que tu falou aí, cara, essa tua fala é bem pertinente. Tu sabes aqui, eu estava no mestrado lá na Espanha, e todo fim de semana, sábado e domingo, rolava um tipo jamboree, né? Todo mundo jogava com todo mundo, enfim, parará, basquete. Todo fim de semana, todo ano. Tudo jogando lazer, não tinha que ganhar, era jogar, botar a gurizada a jogar. Enfim, gurizada de 10, 12, 15, as categorias, né? Jogando fim de semana na praça, na rua, né? A coisa que nós tínhamos antigamente. Eu quero te comentar uma coisa que é bem interessante, já que nós estamos falando do professor, e aí de formação, né? E quero deixar bem claro, não existe a questão, antigamente era melhor, não tem isso aí. Não existe isso aí. Mas algumas reflexões a gente faz do esporte. Eu vou dar um exemplo do campeonato de basquete de Mini, por exemplo, de Porto Alegre, que era encontro com as crianças, né? Crianças de 10, 12 anos, mas encontros sem classificação, etc. Mas tinha que trazer os pais, alguém responsável. E eu não entendi aquilo, né? Fiquei pensando, trazer os responsáveis, era obrigado, estava no regulamento. Terminava o jogo, independente do placar, cada equipe batia um lance livre. Cada jogador batia um lance livre. Ou seja, quem não jogou, quem não mal tocou na bola, arremessou na cesta, teria oportunidade. E depois, os responsáveis deveriam vir para a quadra
e cada um lance livre. E aí, o que acontece, meu amigo Alexandre? Que quando foi bater uma senhora de salto alto, foi bater o lance livre, o filho de 10 anos, acerta, mãe, não erra, mãe, não pode errar, mãe. E aí ela ficou numa pressão, né? E aí depois, nós conversamos, aí eu conversei, como vocês se sentiram, como é que foi essa ação de entrar na quadra, pegar uma bola, vocês nunca jogaram basquete. Olha, eu nunca me senti tão pressionada, né? E agora eu entendo, quando eu estou na torcida lá, como é bom, professor, o senhor nos mostrar isso. Porque muitas vezes a gente quer ajudar o nosso filho e a gente está botando uma pressão sobre ele. Então, a figura do professor nessa história, tem várias, tem N histórias, né? É fundamental para os pais entenderem seus filhos, os filhos entenderem e ter uma relação bacana como esporte, como saúde, enfim. A gente notar de uma forma diferente. O professor Joselito também está presente aí, nos assistindo. Esse colega querido. Só vou contar eu acho que exemplos bons a gente tem que tornar público, né? Claro. Meu filho, né, o Felipe, hoje tem 8 anos, ele tinha 7 ano passado, ele começou a jogar ali na Petrobras, né, na CEP, tá, aqui em Esteio. E o professor dele, sensacional, o Daniel, tá, sensacional, e ele trabalhava muito essa educação, não só o próprio esporte, a técnica, a tática, mas a educação das crianças, né, na categoria que ele estava, né? E o pior, isso aí eu acho para qualquer profissional, né? Desde a natação, a Tati trabalhou na natação infantil e tal, a pior coisa não são as crianças, são os pais, sem sombra de dúvida. São os pais. Né? Eu na arquibancada, olhando a gurizada jogar, gente, os pais quase brigando entre si, tá? Nesse clima competitivo, e as crianças ali estavam fazendo um esporte, saúde ali para eles, não era nenhuma categoria que pudesse aspirar um profissional. 7 anos, cara, 7 anos. Então é muito complicado isso aí. Eu acho que a formação do profissional de educação física, ela deveria ser até mais fortalecida em relação a essas situações. Tá? Essa educação de lidar com os pais. Tá? Eu tenho um colega aqui, o Alex, tá? O Alex, assim, passei muito por isso, quando era coordenador de escola de futebol, eu não vou dizer o clube, tá? Lidar com as crianças era barbada. Os pais do alambrado eram uns demônios. Eu até acho que o trabalho, e uma das formações que o professor tem que ter, é tentar, quem trabalha com criança, na verdade, não é com a criança, é com os pais, né? Na verdade, tem que fazer reuniões periódicas, explicar o processo de aprendizado que está tendo, a metodologia que está utilizando, o papel que eles têm para ajudar nessa busca, né, da alegria da associação do seu filho, né? Isso é muito... o Alex é teu colega, seu colega do Lênin. Isso. Boa pergunta, Alex. Obrigado, viu? E acho bem pertinente a colocação do colega sobre isso, não é fácil. Eu vou contar uma pequena história. O Daniel Pavan, que é treinador de goleiros internacional, foi meu aluno no colégio, no Colégio das Dores, depois no IPA, guri fora de série. Ele disse assim, eu vou trabalhar no Inter. Legal, naquele tempo, né? Começou na escolinha, né? Depois foi para as categorias, foi subindo. Hoje ele é o que é pelo trabalho que ele está, né? Mas eu imagino, Alexandre, nesse mundo tão competitivo que é do Jussan também, lá no Bahia, etc., que é o futebol, em outras áreas também que é tão competitiva, como é importante o futuro profissional, ou o profissional novo, ter uma estrutura para poder aguentar pressão, para aguentar, para chegar onde chegou, né? Porque tudo é uma luta, é um desafio, né? Falando assim, tu falou do caso do Jussan, né? Não sei se ele ainda está aí. Sim. O Jussan é um ponto fora da curva, na verdade, tá? Porque ele fez a educação física e ele caiu por um lado que eu sou apaixonado, né? Que é pro lado da estatística, que ele tem um nome, né, bonito, que é analista de desempenho. Né? Mas, na verdade, ele trabalha, na verdade, assim, em cima de números, de projeções, com cálculos estatísticos, com probabilidades,
né? E ele é um ponto fora da curva, eu acho que é sensacional, assim, a trajetória dele. De vez em quando eu converso com ele, né, pelo WhatsApp, assim, pelo WhatsApp não, pelo Messenger, e é um ponto fora da curva, né? Inclusive, o caminho que ele quis seguir dentro da educação física, né, puxando ainda de novo o título da nossa live, que caminho seguir. Eu ia dizer agora isso aí. Foi um caminho completamente atípico em relação a todos os outros, lá ele dizendo que está aí ainda, né? É um caminho completamente atípico. Então, parabéns a ele que escolheu esse lado. Mas sabe, Alexandre, que eu acho que esse é o caminho. É o caminho da pesquisa, dos dados, da ciência, do estudo. Cara, não, mas eu acho o caminho, principalmente profissional, tem que ser isso. Se não for isso, tu não vai ter resultado. Qualquer esporte, basquete. Eu tinha um programa do basquete, que me dava o melhor quinteto na quadra num período. Aí é fácil, né? Como diz assim, mas isso é necessário. É bom e necessário. Mas também é importante na hora do lazer. Aquele sedentário, aquela pessoa que é obesa, tudo, fazer avaliações, ter um acompanhamento, né? Sim. E tu falou antes em relação à ciência, né? Aí é um termo que eu chego a brilhar, assim. Eu acabei indo para esse lado. Tá? E por que eu fui para esse lado? Tudo é uma questão de influência, né? A minha família, teve uma época que eu contei, tinha 13 professores na minha família. Desde a minha mãe até minha irmã, que está se aposentando agora, inclusive aqui no município de Canoas. Era um sindicato. Era um sindicato, 13 professores, né? E eu cresci corrigindo prova de português e literatura da minha mãe, né? E naquele ambiente de sala de professor de colégio, né? Aquelas professoras que no intervalo fazem um banquete e tudo, e vende roupa, e vende não sei o que. Aquele ambiente, assim, de colégio, né? E eu sempre acreditei, e ainda acredito muito na questão da educação, né? E na questão da ciência. E aí, quando a gente fala em ciência, e todo mundo me conhece, aí, quando eu começo a falar em pesquisa, a maioria das pessoas tem uma repulsa a esses termos, né? Porque eles rotulam, lá vem o arrogante falar de pesquisa, lá vem o não sei o quê, não, o negócio é treinar, o negócio é treinar. Mas eles não sabem, ou a maioria não sabe, que para chegar àqueles 150 minutos, né, que são recomendados na saúde pelo Colégio Americano, houve uma pesquisa para chegar nesse número. Para chegar no número de repetições, para chegar no número de carga máxima, houve pesquisa em cima disso para hoje entregar, né, alguns protocolos assim, um pouco mais formatados, tá? Mas precisa gente que faça pesquisa, precisa gente que evolua a ciência no esporte, por exemplo, que está morrendo. Está morrendo. A ciência no esporte mesmo está morrendo. Tá? E quando eu estava dando aula, né, na graduação, gente, era assim, era uma repulsa quando a gente falava de pesquisa. Essa palavra parece que tem um rótulo que eu não consigo entender por que as pessoas não gostam, tá? TCC. É simples aplicar, é fácil aplicar, na verdade, é apaixonante aplicar. Coisa mais gostosa que tem é tu aplicar esses dados e depois tu fazer uma análise, tu olhar os resultados e assim, funciona, não funciona, ou melhor, eu estava certo na minha hipótese, ou minha hipótese deu uma baita de uma merda, que eu não consegui entender nada disso aqui. Tá? Então é gostoso isso aí. E tá morrendo também, tá? Vou ser bem sincero. Tá morrendo. Tá morrendo. A questão de pesquisa. Tu não achas que esse pensando no tema, alinhando com o tema, esse profissional que sai, esse acadêmico que sai da faculdade, cara, se ele não for pelo menos um pesquisador, não digo pesquisador de, cara, assim, ter a curiosidade, na verdade, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele não tem como sobreviver. Ele não vai ser professor bola, ele não vai ser professor 1, 2, 3. E daqui a pouquinho ele vai migrar para a economia informal. Ele vai fazer o que já é formatado, né? Aquele cenário. Tu entra num lugar e te passa um treino e fala assim, tu faz isso aqui.
Tá bom, vou fazer. Então, mas tu não questiona o porquê, tu não questiona, vamos mudar, quem sabe, vamos trabalhar assim. E esse mudar, né, esse pensamento, que eu disse, às vezes dói, né, pensar às vezes dói, tá? Eles estão cada vez mais distante isso aí. Tá? Vou fazer um pouquinho da propaganda também, né? Lá no Instituto de... Não, vou fazer um pouquinho, né? Claro, claro, opa! Lá no Instituto de Cardiologia, né, eu assumi a coordenação agora do programa de pós-graduação, não faz 2 semanas, tá? E a gente está estudando, eu estou estudando muito o perfil de aluno que está chegando lá no Instituto de Cardiologia. É uma instituição privada, não tem nada, nenhuma parte Sim. pública em relação a isso, salvo algumas bolsas que a CAPES, né, concede. Fora isso, é privado, tá? E de todos os profissionais da saúde, Jorge, o primeiro lugar que tem hoje lá é a nutrição, tá? Tá quase empatado assim a medicina, tá em segundo lugar, e depois o profissional de educação física. Nós já estivemos em primeiro lugar lá no Instituto de Cardiologia, com o número de alunos, né, profissionais de educação física querendo fazer, né, mestrado e doutorado. E na comissão, a primeira coisa que a gente pergunta, né, por que tu quer entrar no mestrado e no doutorado? A resposta mais padrão, né, aquele bordão assim, porque eu quero porque eu quero entrar pro lado acadêmico, né? Aí eu pergunto assim, tu tem certeza disso? Tu sabe o que é um mercado hoje, né, um mercado acadêmico para dar aula? Tu acha que tu vai conseguir vaga terminando o mestrado? Tu vai conseguir vaga numa instituição de cara assim para dar aula, né, na faculdade de educação física, meu amor? Assim, ó, não vai, tá? Então as pessoas também estão se iludindo, né, em relação ao meio acadêmico, né? E tá morrendo, assim, a ciência aí tá morrendo. É impressionante, né? As respostas que eles dão numa entrevista, né? Uma coisa, eu acho que eles entram sem pensar por que entraram, né? Tu sabe que isso eu não estava presente, mas foi comentado que numa amostra de pesquisa lá foi feito trabalho sobre idosos, tudo. Aí o colega fez uma pergunta simples, né? Chegou para o pessoal e disse assim, cara, o pessoal só me pergunta qual é o conceito de você sobre idoso. Ninguém soube responder. Aí eu fiquei pensando, mas como é que fizeram um trabalho se não sabe o conceito daquilo que vão fazer? Sim. Né? É uma coisa. Mas antes de continuar, Alexandre, eu quero, o pessoal que está chegando aí, nós estamos hoje conversando com o professor, doutor Alexandre Lene, professor de Educação Física, do Instituto de Cardiologia. Nós estamos com o professor Jean, nos assistindo, querido Jean, que saudade. Nós temos que combinar uma live também, o Anderson, nosso aluno, né? E eu queria fazer uma pergunta nessa linha, já que aonde nós queremos chegar, nós temos que ler, estudar, ler artigos. Ler dói. Concorda ou não? Dói. Pensar dói. Mas por que na universidade é uma barreira? Parece que é o medo de ler um artigo, de como o cara fez, por que ele fez, quais as hipóteses dele. Bom, enfim. Eu atribuo... Cara, por que será essa dificuldade? Eu atribuo completamente não, mas eu chutaria assim 80% base do ensino médio. Base das pessoas, de não saber, sinceramente, ler e interpretar o português. Não saber fazer um cálculo básico de matemática. E aí chega na hora de ler um artigo que tu precisa, às vezes, fazer uma interpretação, isso dificulta. Tá? E sem contar aquelas matérias base, né, como, sei lá, de estatística, metodologia da pesquisa, que as pessoas, sinceramente, ainda acham que não são necessárias. Tem aluno entrando na faculdade e dizendo, mas para que eu quero isso? Eu vou começar assim, até me deu uma ideia agora. Né? Sempre quando perguntar sobre para que eu quero a estatística, eu vou passar o número do Jussan. Eu vou assim, ó, cara, fala lá com o Jussan, que daí tu vai entender para que você é. É verdade.
né? Porque é um verdade. caminho que tu pode seguir, é um caminho, né, que tu pode trabalhar, inclusive para o próprio conhecimento, para não ser aquele macaquinho que repete, 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 repete. Aquele profissional que só repete, não pensa, né? O Benega colocou ali também, né, imaturidade, né? Maturidade, Eu claro. concordo com ele, assim, né? Tem a imaturidade, ela contribui, e a imaturidade também não ligada diretamente à idade cronológica, né? A Sim, idade sim. aqui, né? E a imaturidade, às vezes, tem muito adulto, né? Já quase beirando o idoso, que é tão imaturo quanto, né, uma criança, enfim, né? Tu sabe, Alexandre, nós somos um país que lê muito pouco, né? Somos estimulados muito pouco. É um hábito, né? Então, quando chega lá em cima, a coisa fica muito complicada. Porque eles não têm hábito de ler nem bula de remédio, né? Só sai tomando e depois, quando acontece, dá isso, né? E uma vez, Alexandre, o pessoal que está assistindo sabe disso aí, eu não vou citar nomes para não ficar chato. Mas eu falei para meus alunos, olha, vocês não leem a prova antes, os enunciados, tudo, tem que ler antes. E aí, né, aquela história. Aí um dia eu fiz uma pegadinha com eles, né? E a pegadinha, eu filmei a pegadinha. Fiz uma prova diferente, inventei uma prova diferente. Por sinal, eu peguei do professor Pedro e Paulo, PP que tu conhece. Então, imagina assim, ó, imagina aquele todo enunciado, ele é com atenção, blá, 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 blá. Agora, imagina a primeira pergunta, diz assim, ó, desenhe na parte superior direita da folha um bonequinho, entre parênteses, pode ser pauzinho, né, do passe, lá sei eu, passe peito do basquete, um exemplo, tá? Aí o cara vai lá na direita e coloca. Aí depois eu filmando, eu tenho filmado isso, Alexandre. Ao sinal, levante o braço, diga seu nome, espera o ok do professor, vem até a frente, pegue a bola e faça a apreensão de bola. Aí ele pegava a bola, olhava para mim, eu filmava, né? Eu fazia assim de sacanagem, só mais assim, ó. Aí ele fazia mais assim, agora tá bom. Eu tô filmando, então eu tenho que ir um por um. Cara, quando ele virava uma folha, olha, você está vendo uma pegadinha. Se você leu antes, né, as próximas perguntas são exercícios para a prova da semana que vem. E foi muito interessante porque, claro, é uma brincadeira, tudo, mas para mostrar para as pessoas que, para eles principalmente, né, como é importante ler antes, né? É importante Sim. ler antes. O professor pede para ler, né? E as pessoas não leem, né? Faz assim a próxima, Jorge. Coloca um quadrinho com instruções da prova, tá? Ler com atenção as instruções. Na terceira instrução, tu faz assim, ó, favor entregar a prova, levantar e ir embora. A maioria das pessoas vão começar a fazer as questões. E não vai ler. Levante, entregue a prova e vai embora. Fazem isso. É legal, né? E deixa eu... Mudando um pouco nessa... É bárbaro, isso é bárbaro. Mudando um pouquinho essa ideia, assim, da ciência. Falamos um pouquinho do esporte, falamos da ciência e tal, né? Sim. Então, quando eu dava na fisiologia do terceiro semestre, né? Muitos aí que estão ouvindo já podem lembrar disso aí, que a primeira aula, né, apresentava plano de ensino, etc, 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 né? E eu perguntava assim para as pessoas, o que vocês se enxergam daqui a 15, 20 anos na educação física? Não agora, quando vão sair da faculdade, porque agora o corpo é modelo, todo mundo bonitinho, malhado, né, e tal, forte. Vou pegar aluno de personal, porque modelo do corpo conta, né, na verdade conta aqui, mas modelo do corpo, enfim e tal. E a grande maioria dos alunos respondiam assim, eu vou ter a minha academia, ou eu vou abrir o meu centro de treinamento. Eu disse, beleza, legal, tomara que dê certo, tá? Mas tu já pensou, tu vai dar, qual é o teu papel na academia? Eu vou dar aula, vou pegar assim, 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 tá, e quem é que vai administrar? Eu vou administrar assim, assim, assim e tal. Sabia que existe uma coisa chamada tributos, impostos, tem algo chamado, né, o funcionário, estagiário, que depois pode te colocar na justiça, né? Tu vai ter que ter parar bem isso aí, talvez um escritório contábil para gerenciar isso aí. Tu vai ter que ter um plano de marketing em cima disso aí, né? Porque tu vai captar cliente da onde, né?
Claro. Aí eles ficavam parando, Isso aí. assim, olhavam, assim, gente, eu não quero botar um balde de água fria, não é isso. Né? Fica tudo bravo. Quero ser empregado. Não é isso. Só que isso mostra assim, a ilusão das pessoas que entram, né? Ó, o PP entrou aí. As pessoas que entram na faculdade de educação física achando que aquela faculdade é uma mega academia que vai para se divertir, como tu havia dito no teu tempo, né? Aquilo ali é uma mega academia, vão se divertir e, não, eu vou criar aí uma academia qualquer, vou botar alguns aparelhos de musculação ou alguns aparelhos, né, dito funcionais, etc., e eu vou sobreviver com isso. Daí eu ainda perguntava assim, tá, mas quanto que tu quer ganhar por mês? Quanto que tu quer ganhar? Tu vai ter família? Tu vai ter filhos? Tu vai ter 1, 2 filhos? Tu vai sustentar a tua família com um negócio que tu tá bolando, na verdade, assim, falho, né? Porque a tua base tá uma base de areia. Tu só quer, vou criar uma academia de musculação, enfim, ou qualquer tipo de academia, né? Sem pensar numa base. Cara, é outro ponto que, de acordo com o título da nossa palestra, né? Quase todo mundo acabou mudando, né, de rumo durante a faculdade por causa disso. Então... Tu sabe, senhor Alexandre, que o professor Pedro, já que tu colocou, o professor Pedro tem uma história muito bonita no esporte, porque ele começou no centro comunitário, no tempo que o centro comunitário funcionava, incluía as pessoas, oportunizava, os professores marcaram a vida dessas pessoas, e graças a isso, um deles é o professor Pedro, teve outros que eu conheço também, seguiram nesse ramo do esporte, que a gente fala que está morrendo, etc., né? Os centros comunitários. Aí parte de políticas públicas. Aí, bom, aí vai uma coisa muito longa para uma outra live. Aí vamos para outra live toda, né? E isso marca... Eu vejo que qual o caminho a seguir, na minha opinião, a gente pode... Eu vejo que o aluno acadêmico que sai hoje da faculdade tem que se capacitar, ele tem que ver o mercado, ele tem que estudar, ele tem que ler, tem que ter vontade de ler, tem que ter vontade de vencer, não adianta se acomodar para qualquer coisa, tem que usar a ciência como referência. Bom, enfim, e aí nós passamos a noite inteira conversando sobre isso. E até aproveito, o Max, que é teu colega, foi teu pupilo, querido, meu colega lá na Ubra, né? Ele conta a história, é muito bacana, que ele jogava basquete no União, foi com um sonho na faculdade, chegou lá e disse, não, mas eu não vou conseguir sobreviver sendo professor de basquete. E graças a um professor, ele migrou para a área da saúde e, cara, disse, olha, que coisa boa, cara. Ele ia largar o curso, e graças a um professor que mostrou essa alternativa. Né? Eu acho assim, ó, aproveitando esse seu gancho, né? Durante o curso de educação física, eu acho que os alunos eles devem experimentar todas as modalidades e todas as possibilidades de mercado, porque ali é a hora de experimentar, né? Então, puder trabalhar no esporte por um tempo, sim, depois no ambiente aquático, né? Várias modalidades aí no ambiente aquático, claro, na área de saúde, na área da ciência, tentar, né, ser um aluno de iniciação científica para experimentar essa parte. Eu acho que isso aí agrega bagagem para literalmente ser feliz na tua profissão. Tá? E essa questão de ser feliz na profissão, eu sou a prova viva, né? Eu entrei para a área da ciência da computação, não fui feliz, mas ganhei muito, não vou dizer muito dinheiro, tá? Mas eu construí minha casa, eu construí, né, não devo nada na minha casa, os bens e etc., em cima da profissão de informático, né? E o Berega, que estava conversando ali, ele é meu contemporâneo lá na PUC, ele tem uma empresa de informática, ele sobrevive com isso, né? E se eu perguntar para ele, possivelmente, se ele é feliz, olha, eu não sei qual a resposta dele, tá? É capaz de ele dizer que não. Uma coisa é ser feliz na profissão, outra coisa, claro, é ganhar dinheiro para sustentar a família, para ter todo, né, Sem dúvida. Que é importante, né? Então, depois de 22 anos trabalhando na informática, em fevereiro de 2014, eu migrei totalmente para a educação física.
Hoje eu sou mais feliz. Não ganho dinheiro, mas sou mais feliz. Tá? Porque assim, realmente... Que bom! Eu sou mais feliz. Não tem nem dúvida, sabe? Que eu acordava, né, para ir para uma empresa quase que chorando de manhã, pensando de toda aquela carga, né, que o profissional de informática sofre em relação a isso aí. Tá? Se eu mudaria a minha vida, se eu pudesse voltar lá atrás, né, e assim, na fila do vestibular eu marcasse educação física em 1993, o que eu seria hoje, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não me arrependo do que eu fiz. Tá? Ele me deu muita lógica no pensamento para aplicar na educação física. Então, jamais eu me arrependeria, né, do curso que eu fiz. Mas eu mudei completamente de profissão. Depois de 22 anos trabalhando em uma, eu migrei para outra. Tá? Então... Alexandre, nós estamos chegando no final. A gente sempre faz. E depois, porque depois tem uma novidade que eu tenho certeza que tu vai gostar. Tenho certeza. Mas nós estamos chegando no final, a gente vai conversar mais. Eu tenho certeza que a gente vai conversar mais sobre outros assuntos, porque tu é uma pessoa, meu Deus, que a gente tem que aproveitar, sugar bastante. E a gente sempre pede para as pessoas deixarem uma mensagem para o pessoal que está te ouvindo. Como é 1 hora, eu gostaria, depois da tua mensagem, eu tenho uma surpresa boa para nós. E eu acho que para as pessoas que estão aí vão entender o porquê. Uma mensagem, principalmente para o público que está assistindo. É isso? O que tu quiser. O espaço é teu. Tá. Eu começaria assim, tá? Se vocês gostam, né, de educação física, e quem faz educação física é porque gosta na influência de um professor passado, a grande maioria é assim, siga o sonho de vocês, tá? Não faça como eu, vou dar o meu exemplo, de começar uma profissão que eu não era feliz, eu poderia ter trocado antes, inclusive, tá? E dentro desse ramo que vocês escolherem da educação física, se eu tivesse que dar um único recado, ler muito, estudar muito, simples, ler não só, claro, a questão técnica, óbvio que sim, tá? Mas ler livros, romances, biografias, entender, porque isso facilita totalmente a profissão. O recado principal, assim, é ler bastante e sigam o coração de vocês dentro da educação física. Estamos com o professor, doutor Alexandre Lenin, querido professor de muitos aí, muitos pesquisadores, muitos profissionais de bem com a vida na profissão. Mas, Alexandre, a nossa live hoje é muito especial. Eu quero dizer, não que os outros não tenham sido, mas hoje é uma homenagem essa live para o nosso querido e amigo professor Luiz Fernando de Moraes. Aí. Eu faço a minha homenagem com o chapeuzinho dele, né? O chapeuzinho que ele entrava na faculdade. O professor Moraes fez uma cirurgia bem delicada, está se recuperando, está muito bem, de forma extraordinária. Está indo para casa amanhã. Está sendo gravada essa live que ele vai ouvir amanhã. A filha dele diz que ele vai ouvir amanhã. E é uma forma carinhosa de agradecer. Faltam 25 segundos. Eu quero dizer para vocês que essa live eu tenho certeza que o professor Moraes gostava muito de vocês que estão nos assistindo, do professor Alexandre, da Tati, do Jimmy, que passou também aqui na live, outros que tiveram aqui na RS3. Moraes, estamos contigo, junto, e quem sabe a gente faz uma live contigo, Moraes. Um beijo a todos, amo você.